Tá gravando. Eita. Essa é a vinheta. Olá, meus amiguinhos. Amiguinhos, nada a ver. E aí, povo? Tudo bem? Eu sou a Daniele. E Sou Fernanda Aidar. esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast, do 10 para as 8. A gente tem como objetivo falar sobre viagem. E porque é a única coisa que a gente tem feito ultimamente é viajar, então não tem outra coisa pra falar. E então a gente vai abordar todas as nossas experiências de viagem, desde os perrengues até as coisas mais engraçadas que aconteceram. Que são muitas. Principalmente quando você viaja com a Fernanda, que tem bastante histórias com banheiro pra contar. Como é que é? Então, a gente resolveu também criar esse podcast porque acho que a gente achou que é uma forma mais fácil de criar um conteúdo a respeito de viagens, porque a gente não tem disciplina pra gravar vídeos, porque a gente esquece de gravar. A gente não consegue fazer nem história pro Insta direito, porque a gente simplesmente esquece de fazer. E é isso. E aí a gente vai começar falando sobre o planejamento. Mas antes, Ai, meu Deus. O que tem antes? pausa para comemorar os 6 meses e meio. É verdade. De A viagem. gente faz 6 meses e meio de viagem. Aham. Isso é mais que um semestre da faculdade. Na verdade, você teria feito um semestre da faculdade e estaria terminando as férias agora. Mais ou menos isso. Você estaria de férias. Entendeu? Não entendi, mas tudo bem. Você fez um semestre de faculdade e aí você entrou de férias. Você está se preparando para entrar pro segundo semestre. Verdade. Então a gente tá formada do primeiro semestre de viagem. Meu Deus. Desculpa. Que viagem. Tá, bom. então hoje a gente vai falar sobre o assunto mais pedido desde quando a gente ainda tava no Brasil e contou pros nossos amigos sobre a viagem. Sim. Que é sobre o planejamento e guardar dinheiro e como a gente decidiu tudo isso. Exato. E a ideia surgiu... Bom, na verdade, assim, eu sempre tive um sonho de viajar, sempre quis conhecer a Europa, especialmente porque minha mãe sempre morou na Europa, então isso me despertou um desejo e uma vontade. Então foi uma coisa que sempre esteve comigo. E pra mim não era necessariamente um sonho. Eu acho que mais porque eu nunca pensei que fosse possível, né? É uma coisa que às vezes a gente pensa que não vai acontecer nunca, porque parece que é muito longe, né? Muito distante. Exato. E eu tinha vontade de fazer intercâmbio, mas, tipo... Sei lá, pra mim era uma coisa muito distante mesmo, assim. Eu pensei uma vez, depois da faculdade, quem sabe? Mas depois que terminei a faculdade, eu era uma pobre fodida. E eu falei, caraca, era esse momento que eu ia fazer meu intercâmbio. Cadê? Não tem como. Não tem nada. E aí, eu acho que quem não tem vontade de conhecer Amsterdã e Londres, né? Sim! E eu sempre tive essa vontade de conhecer esses dois, mas era aquilo. Era uma coisa que não... Pra mim não era possível. Então... Mas hoje é. E uma das coisas que levou a gente a pensar mais em viagem, realizar essa vontade, que eu acho que todo mundo tem, né? Foi o sistema no qual a gente vive, principalmente em São Paulo, que acorda cedo, pega ônibus, metrô super, hiper, mega lotado, chega no trabalho, às vezes nem é aquele trampo legalzão, que tem um ambiente da hora, geralmente... Claro, não pra todas as pessoas, mas pra muitos conhecidos meus e pra mim também o ambiente geralmente é um lixo também. Então, você já chegou desgastado, aí você trabalha mais 8 horas, puto da vida, e você sai do trampo mais puto e pega
de novo, os mesmos transportes superlotados e você chega em casa simplesmente acabado. Sim, é uma coisa que desgasta a gente física e mentalmente num nível que muitas vezes as pessoas ainda estão estudando, fazendo faculdade Putz, sim. junto e, tipo, é uma coisa que, meu, nossa, Eu, por exemplo, quando eu fazia faculdade, eu chegava 1 da manhã em casa e tinha que acordar super cedo pra ir trabalhar no dia seguinte. Então, é de qualquer um surtar, né? sim, é um sistema que a gente não concorda. Eu acho que a gente concorda quando eu digo que a gente tem que trabalhar pra poder viver e não viver pra trabalhar. Então a gente tem que ter um momento nosso, a gente tem que poder conseguir trabalhar, ter dinheiro pra fazer uma coisa legal e não viver o seu trabalho. Às vezes a galera tem dinheiro e não consegue fazer nada porque tá ali vivendo pro trabalho. E eu sempre achei isso inaceitável. Eu idem, tipo, é uma coisa que, sei lá, a gente pode até ser um pouco filosófica demais nas nossas ideias, mas sempre foi uma coisa que me deixou muito descaralhada mesmo, sabe? Que eu. Quantas vezes eu acordava chorando, porque eu não queria ir trabalhar. Sim. Eu acordava chorando, eu voltava chorando, tipo, que era uma coisa que acabava comigo mesmo, assim, num nível que. Enfim. E aí a gente, pra fugir desse massacre mental e físico, a gente resolveu. Nossa, ficou profundo, né? Aí Massacre. a gente resolveu que a gente ia fazer pequenas viagens. Na verdade, o que aconteceu, o que deu start nessas pequenas viagens foi uma viagem, um bate-volta bem doido no Rio por causa dos Jogos Olímpicos. Sim, Eu sim. já tinha comprado os ingressos há muito tempo e foi chegando a hora Ou de seja, ir. eu não paguei nada. Foi chegando a hora de ir e eu, meu Deus, o que eu faço? Eu vou, não vou? Vendo esses ingressos. E aí no fim a gente comprou passagem um mês antes, né? Uhum. E foi. Foi num dia e voltou no outro. Mas foi muito bom. Foi muito legal, né? E acho que foi uma das primeiras experiências que eu tive com viagem, assim, de ir realmente pra longe, ir sozinho, Eu também. sem supervisão de adulto. Ah, não, eu fui. Já tinha tido essa experiência, mas adolescente, então não conta. E aí a gente. Eu curti pra caramba. A gente tornou, tipo assim, foi praticamente um bate-volta. A gente foi sei lá, eu não lembro direito, mas foi tipo assim, eu fui num domingo, a gente foi num domingo e voltou na segunda-feira. E, cara, a gente aproveitou tanto esse domingo, mas tanto que pareceu que era, sei lá, uns 3 dias que a gente tava lá já. Então, E depois disso a gente se empolgou total, né? sim, a gente A resolveu gente- fazer tudo. A gente foi pra Paraty. Ficamos 4 dias, né? Que parecia uma semana inteira, um mês. Porque a gente geralmente faz bastante coisa, assim. Sei lá, nessa vez de Paraty, a gente pegou um ônibus meia-noite em São Paulo, chegou lá 5 da manhã. 5 da manhã, não 5 tinha e meia. nada. Ligamos pro hostel e perguntamos, a gente pode deixar a mala aí? Pode. Aí a gente foi, deixou a mala e saiu pra andar. Não tinha nada aberto, não tinha ninguém. Tava escuro ainda. Nem E- padaria tava aberta. É, a gente não não tinha conseguiu nem nada. tomar um café da manhã. E a gente foi andando, andando, andando. E, meu, foi um passeio muito bom, porque depois a gente voltou lá. De tarde tava cheio de gente, não dava Sim, pra ver as coisas tirar direito. foto, não dava pra tirar foto. A gente viu ainda, foi presenteadaça com um pôr do sol maravilhoso. Sim, nossa. Enfim. O nascer do sol maravilhoso. Pôr do sol, que doido. Foi o nascer do sol. É. Sozinhas, assim, a cidade tava deserta, não Sim. tinha ninguém. Nem as pessoas indo trabalhar tinha, porque tava tudo fechado. E a gente voltou dessa viagem também louca pra continuar viajando. Sim. Então a gente começou a planejar uma viagem pro feriado de outubro de 2017. A gente tava. E nisso passando tempo, viu? Guardando dinheiro, não guardando, gastando, não sei o quê. A gente tentava guardar A dinheiro, gente né, foi acabava também gastando. pra Prainha Branca. Que foi o acampamento, né? Nossa, Foi. foi bem doido. Uma Assim. experiência. Muito obrigada, João e companhia. Foi incrível. Então, aí a gente gostou dessa sensação da gente
vê que dá pra aproveitar bastante em pouco tempo, então a gente E com pouco dinheiro. quase nada de dinheiro, na verdade. E a gente viu que dava pra aproveitar muito, tipo, um final de semana, um feriado. E aí entrou o feriado de outubro de 2017. Sim. A gente tava planejando viajar pra vários lugares. Entraram vários lugares na pauta. Pensei em Bonito, pensei em Santa Catarina, pensei No Beto Carreiro, pensou em Ilha Bela, Campos do Jordão. Campos do Jordão. E no fim, Virou uma outra coisa que, enquanto a gente pensava nessa viagem, eu estava no meu trabalho sendo massacrada. E no horário do almoço, eu troquei ideia com o meu famoso amigo Gabiru, que falou, um amigo meu falou sobre um método de viagem aí que você não paga nada, você trabalha e troca esse seu trabalho por hospedagem e alimentação. Eu falei, nem ferrando, você não pode viajar e trabalhar ao mesmo tempo, você é turista. E ele falou, não, existe, mano, existe. Daí, quando eu voltei do almoço, a primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisar isso e falei, é possível trabalhar e não gastar mais nada. E aí eu mandei mensagem pra Fernanda e falei, Fernanda, é possível trabalhar e não gastar com nada. enlouquecida. E aí eu enchi a Fernanda de conteúdo falando sobre as 500 plataformas que eu achei que oferece esse tipo de trabalho. Muito ocupada ela, né, meninas? Eu tava pensando em outras coisas. Não foca no trabalho. E aí eu fui entendendo o que era essa plataforma, que você troca alguma habilidade que você tem por algumas horinhas do seu dia e você consegue curtir ainda o seu dia. Enfim, é animal. E é o que a gente usa até agora pra fazer essa viagem. E aí eu falei, a gente tinha essa viagem de feriado, né? E aí eu falei, Fernanda, ou a gente pega essa grana que a gente guardou pra fazer um passaporte e fazer isso se tornar real, ou a gente vai viajar no feriadinho. E aí a Fernanda mais que topou. Passaporte! E aí então a gente já pagou o passaporte e Foi bem simples o negócio do passaporte, viu? Você faz o cadastro no site, paga a taxa, na época a gente pagou 257. Aí agendamos a entrevista pra entregar os documentos e depois de uma semana ficou pronto. é um procedimento muito rápido, né? Muito... super simples. E foi isso. E aí no mês seguinte a gente já pagou as contas básicas, né? Uhum. A Daniele pagou, né? Eu não paguei pagava. a conta de alguma conta da casa, mais as minhas contas pessoais. Porque a gente morava, né? Com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha família, né? E eles ajudaram muito a gente. Desde a primeira ideia, né? Sim. Que eles pagavam as contas e tal. E a gente tinha essa oportunidade. Esse privilégio de poder guardar nosso dinheiro, nosso salário. Pra começar a planejar nossa viagem. Então, aí a partir desse momento a gente parou de gastar com tudo que não fosse essas contas básicas. Então, a gente já não... Não comprava mais nada. Nada. A gente já não saía pra comer. Sim, quando saía era, sei lá, um aniversário, alguma coisa assim, que a gente gastava o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Sim. E não gastava mais com roupa. E a gente se perguntava muito, por exemplo... Toda vez que a gente ia gastar algum dinheiro, a gente se perguntava, tipo, quanto que vai gastar com isso? Quanto que a gente tem? Será que a gente precisa disso? Isso vai ser útil na viagem? Tipo, você vai levar isso na viagem? Sim. Porque era dinheiro que a gente ia gastar na hora, ia ter aquele momento de felicidade e depois ia se arrepender profundamente, porque era um dinheiro que poderia estar junto lá do nosso dinheiro. Pagaria um McDonald's aqui na Europa, tá ligado? Só fez comida. E aí a Fernanda descobriu também uma coisa que ajudou muito a gente, que foi
a parada do minimalismo. Eu tava numa vibe bem desapegada, tipo, lendo e assistindo vídeos sobre esse estilo de vida minimalista. E descobri sobre o armário cápsula. E aí, mano, comecei a entrar nas brisas, sabe? De armário cápsula, eu queria um armário cápsula, comecei a tirar as roupas do meu armário. A gente fez muita doação nessa época também. Porque eu também fui na onda. Sim. E aí, de repente, quando a gente teve a certeza que a gente ia viajar mesmo, paramos falando, ué, por que a gente não tenta ganhar uma grana com essas roupas? E aí a gente montou o brechó no Instagram, você que era arroba, Sim, que ajudou muito a gente. Putz, demais. O dinheiro, óbvio, não era muito, eu vendia as roupas bem baratinho. Que esse é o conceito de brechó, é vender roupa barata, não é essas coisas que as pessoas têm feito, não. Enfim, e ajudou bastante a gente até nesses aniversários que a gente ia e tal, por consideração, as pessoas. E nossos amigos não sabiam de nada. Então, era meio difícil. A gente só contou pra todo mundo depois que tava tudo certo, né? Sim, e acho que a gente até esperou comprar as primeiras coisas pra falar. Nossa, a gente já tinha comprado tudo, né? Sim. O que mais? A gente pesquisou muito sobre tudo, tipo, sobre como a gente conseguiria passar mais de 3 meses na Europa, sobre imigração, sobre tudo, assim. Porque não tem outro jeito, galera, você tem que pesquisar. Sim, eu enchi minha cabeça de tudo quanto era conteúdo. Sei lá, em uma semana eu tinha a resposta para as coisas que eu jamais imaginei na minha vida em relação à viagem. Então, a gente queria viver um estilo de viagem que não o estilo de turista, né? A gente não veio aqui pra ir, sei lá, fazer passeios pagos. A gente tá querendo viver e está vivendo essa parada de se introduzir na cultura das pessoas que moram aqui. Então a gente vive a vida normal aqui, como se estivesse no Brasil, só que num país de primeiro mundo. Essa é a diferença. Então, e também sem trabalho, né? Tipo, sem uma rotina certa sim. Em alguns momentos. Então a gente se encheu de conteúdo, procurou muito as pessoas que viviam do mesmo jeito que a gente. A gente também acabou caindo no medo da imigração. Então, imigração acho que foi uma coisa que eu pesquisei desde o momento que a gente decidiu até praticamente o dia da gente embarcar, porque eu estava simplesmente pirada com a imigração e com medo da imigração. E imigração nem é tudo isso, viu? Então aí eu descobri também como conseguir ficar mais de 90 dias na Europa. O que mais? Já fala dos 90 dias? Uhum. Então, eu descobri que na Europa existe um acordo que chama Acordo ou Zona, não sei, de Schengen. Esse acordo é basicamente meio que exclui as fronteiras de alguns países daqui da Europa. Eu acho que da maioria, né? Os países que não fazem parte são Reino Unido, Romênia, Bulgária, Croácia, Irlanda. Acabou. Acho que é isso. Só isso? Enfim, tinha mais também. 2, Chipre e Malta, mas saíram. Acho que eles agora fazem parte do acordo também. Não sei há quanto tempo, mas é recente. Então, dentro do resto dos países que a gente não mencionou, tipo, os mais populares, principalmente, é como se você não tivesse fronteira. Então, é como se você estivesse viajando dentro do Brasil o tempo todo. Você não passa por imigração. Tem algum controle ou outro que pode acontecer, igual, sei lá, tipo, você tá na cidade e passa pelo bafômetro lá. Tem um controle. Mas não é sempre, então você pode transitar tranquilamente entre esses países. Vai ser um carimbo na hora de entrar e só. Tipo, você não vai carimbar cada país. É como se fosse, tipo, um voo doméstico. Você saiu do Brasil, chegou pela Itália, que foi o nosso caso. Carimbou na Itália, passou na imigração da Itália, a gente não vai precisar
passar na imigração de novo em outros países que esteja dentro desse acordo. Então, é tipo como se você estivesse só transitando ali dentro de um país. E é isso, é basicamente bem isso. simples. Então, dentro desse acordo, a gente pode passar 3 meses, 90 dias. E nos países fora desse acordo, tipo Croácia, você tem mais 90 dias pra ficar lá. Então, você pode passar 90 dias transitando por dentro dos países do acordo e passar 90 dias na Croácia e voltar, você pode voltar para algum país dentro do acordo. Então, você tem que, tecnicamente, passar 90 dias fora para poder voltar. É isso, né? Fez sentido? Espero que sim. Então, assim, aí passa 90 dias na Croácia, aí pode passar na Inglaterra, no Reino Unido, por exemplo, a gente tem 6 meses. Então, pode passar 6 meses lá, e aí você consegue ficar muito mais que 6 meses, 1 ano viajando, fazendo esse tipo de controle, assim. Dentro e fora. Dentro Sim. e fora. A imigração, que foi a Daniela disse que deixou a gente pirado, deixou mesmo, porque tudo que a gente encontra na internet sobre imigração é bem... Como aterrorizante? Posso dizer? É, aterrorizante, assim, deixa a gente com medo mesmo de passar. Só que a gente já passou por algumas e... eu acho que, fato, você tem que ir preparado. Mas é muito sorte, né? Sim, nossa, muito mais sorte do que qualquer outra coisa. Tem gente que já entrou sem um monte de coisa que eles obrigatoriamente, vamos dizer assim, pedem. E tem gente que já veio e foi deportado com tudo na pastinha. Então... sei lá, nas coisas que a gente pesquisa, as pessoas te botam puta medo, porque você fala, não, porque se eles te perguntarem qualquer coisa, você tem que estar pronto, porque é isso, porque é aquilo, porque você precisa mostrar vários documentos. E principalmente se você não fala bem inglês, você é iniciante, ou se você não sabe nada de inglês, aí que o desespero bate mesmo. Sim, porque como é que você vai responder uma pessoa em inglês que responder, como que você vai entender o que ele fala? Sim. E aí você começa a ficar nervoso e pra quê, sabe? Então, uma coisa que a gente aprendeu com a minha prima foi que... Obrigada, Tainá. Responda apenas o que te perguntar. Então, seja objetivo. A pessoa perguntou: quanto tempo você vai ficar? Tantos dias. Enfim, não vai começar, porque eu vim do Brasil, porque eu quero fazer isso, e eu vou ficar 3 dias aqui, aí eu vou 3 dias pra lá. Não, é tipo, quantos dias você vai ficar ali no país deles, geralmente, que é o que mais que eles se preocupam, é saber quanto você vai ficar no país deles. Aí você responde, tipo assim, eu cheguei hoje, então tá, beleza, eu vou ficar, sei lá, 5 dias. Eu vou ficar 5 dias. E aí, se ele te perguntar mais coisa, você responde somente aquilo que lhe foi perguntado. Porque se você se enrolar, se você começar a inventar, contar uma história da avó, aí vão te levar pra salinha e te encher mais de pergunta ainda. Nossas experiências foram boas. Pra entrar na Itália, a gente só ia ficar 1 dia lá, porque nosso destino final era Amsterdã. Ela perguntou se a gente tinha onde ficar e a gente tinha ganhado uma estadia da minha mãe. Ela pagou um hotel pra gente ficar. Porque Essa até noite. então a gente ia dormir no aeroporto. A gente ia dormir no aeroporto. E no fim, ela perguntou: vocês têm onde ficar? A gente, tem aqui. E fim, né? Foi isso. Sim. Ela carimbou nossos 2 passaportes e acabou. Enfim, foi super simples. Depois em Amsterdã não pegamos, né? Imigração. Aí pra sair e entrar na Croácia, pra sair da Eslovênia e entrar na Croácia, cara, teve nada. Foi tipo o cara só nem um olhou pedágio. na minha cara. Foi só um pedágio. O cara nem olhou na minha cara, tipo... E ainda era de madrugada. E a gente tava de ônibus, que tem essa coisa de imigração, diferenças, né, das imigrações de ônibus e avião. E... busão lotado, ele nem olhou e tal. E pra entrar a mesma coisa, né? Sair da Croácia e entrar na Eslovênia foi a mesma coisa, assim. Sim. O cara não perguntou nada, nem olhou na nossa cara. Inclusive fez até uma gracinha, mas, super tranquilo, super simples. E pra entrar no Reino Unido,
Que é, aí Nossa! sim o negócio ferve, que, meu, aí te botam um puta de um medo e a gente veio se pelando. Mano, é como se você fosse um criminoso. Você Sim. já acha que você é um criminoso antes de passar na imigração do Reino Unido. Porque você já fica assim, não, eu com certeza tô com uma bomba na minha mochila. Aí você pega. Sim, você começa entrando numa pira muito doida. E foi aí que minha prima ajudou bastante a gente a acalmar e falar, meu, responde o que te perguntar, não fica nervoso, não sei o quê. E foi a coisa mais tranquila do mundo, assim. A gente Mas a gente deu deu uma muita puta sorte. Nossa! A gente deu sorte porque quando a gente foi passar no guichê lá do atendimento, além do cara do senhorzinho que atendeu a gente ser iniciante, então ele, nossa, um amorzinho de pessoa, Sim. sorridente, ele parecia aquele velhinho do Up, o filme, super fofinho. E a moça que tava ensinando ele, que parecia ser uma pessoa mais rigorosa e tal, com mais experiência, tava prestando atenção numa treta de um cara que aparentemente era indiano, que tava rolando do nosso lado, que não falava inglês. Então tava tipo uma gritaria e a mulher tava 100% focada no cara. Então, tipo assim, o velhinho foi fazendo o que ele achou que devia fazer. Ele deu oi pra gente, né? Tipo, tudo bem. E tipo, ela falou, pergunta quanto tempo elas vão ficar. Daí ele perguntou. Porque ele já tava indo carimbar, assim. Aí a mulher falou, não, mas pergunta, quando que elas voltam pro país delas? Foi muito assim. E, nossa, foi super Mas tranquilo. foi basicamente isso. Perguntou onde a gente ia ficar. Perguntou o lugar que a gente ia ficar, de onde a gente ia embora, qual aeroporto que a gente ia usar pra ir embora do Reino Unido. E só, né? Sim, e ela falou assim pra ele, você tá satisfeito? E ele, tipo, olhou pra ela com um sorrisinho super fofo e, tô. Aí ela, tá bom, então carimba. Daí 6 meses. E que louco, uma amiga que a gente fez na Áustria, dos Estados Unidos, ela passou na imigração na Irlanda, na Irlanda e o Reino Unido meio que tem uma parceria, assim, na imigração. Não é a mesma coisa, mas é uma parceria. E ela passou na imigração lá e só conseguiu 10 dias. Sim. Tipo, então é muita sorte. Obrigado, universo. Sim. Cara, é sorte. Simples. Enfim, umas coisinhas que são ideais pra você tá com... Na sua pastinha na sua de pastinha documentos. de documentos. O passaporte, óbvio. Carteirinha de vacinação, que é muito importante verificar com antecedência. Muita antecedência. Se o país que você vai, ou os países, tem alguma vacina, né, que exige. Exato. Tipo, da febre amarela, por exemplo. Acho que Malta pedia, não era? Não lembro. Enfim, como a gente organizou uma viagem sem saber muito todos os países que a gente iria e quanto tempo ia durar essa viagem, a gente já tomou a vacina do Brasil e foi no bagulho internacional lá. A carteirinha, você tem que pegar a carteirinha internacional de vacinação, que é no... A gente foi em Congonhas. Eu esqueci o nome. Mas tem do vários órgão. lugares. É Depois Anvisa? vocês podem... Não sei. Não é Anvisa. Enfim. Depois vocês procuram no site do... É só jogar lá onde conseguir carteirinha internacional no Google e vai aparecer. E... também a reserva de hospedagem. Porque assim, a nossa viagem a gente veio sem data. Mas o nosso passaporte tava zerado, não tinha um carimbo sequer. Então a gente meio que fez uns truques pra fingir que a gente viria pra turistar, mas a gente ia ficar, a gente não ia voltar. E a gente sabe de pessoas que já chegaram na imigração e falaram isso. E deu certo, mas a gente não quis tentar, porque nosso passaporte tava sem nenhum carimbo, um a gente ficou meio novo, com medo. então os caras ficam com receio de você querer imigrar e morar aqui pra sempre, né? Fora cometer crime, essas coisas. E aí, então, a gente fez um truquezinho da reserva, que é o seguinte. Muita gente faz no Booking.com ou no Airbnb, mas é mais no Booking. Porque tem cancelamento grátis e tem... Não precisa do cartão de crédito. Exato. Então, o que faz? Você faz a reserva, logo que você confirma, eles te mandam, às vezes em duas línguas, o comprovante da reserva no e-mail. E aí você imprime aquilo e cancela a reserva. Fim.
Tipo, cara, se for pra você não passar na imigração, você não vai passar por milhões de motivos. Tipo, se eles querem que você não passe, eles vão conferir se sua reserva é real ou não, mas se eles não quiserem, se for real mesmo, eles também não vão te deixar entrar. Então, a gente usou isso porque, assim, na hora ali, um avião que chegou com, sei lá, 600 pessoas tá passando, fora os outros aviões que também chegaram na imigração. Então, eles vão ver o documento, pá, beleza, tem reserva, tchau. Sim. Tipo, cara, se eles implicarem na sua, você, tipo, vai ter que ser Deus pra passar, porque é muito simples. Mostrou a reserva, pá, beleza, tá, bem-vindo. E fim. Tipo, não Sim. tem mistério, né? A nossa passagem, a gente comprou com 20 dias? Acho Foi que foram chegar 20 dias. a gente saiu do Brasil dia 20 de maio e era pra voltar no dia 10 de junho. Então, tudo que a gente fez em relação a dinheiro e a reserva foi desses dias. A gente se baseou nesses 20 dias. Não sei quantos dias foram, mas do dia Mais ou menos 20 dias. 22 de maio ao dia 10 de junho. Sim. Então, por exemplo, o extrato bancário, que é sempre bom levar. A gente tinha juntado dinheiro pra conseguir passar aí, e tinha até um pouco mais, né, eu acho. Não lembro. Acho que sim. Mas a gente não ia gastar. Porque a gente tinha a vontade de ficar muito mais tempo. Então, eles indicam, né? De 40 a 50 euros. Não é uma coisa obrigatória, nem nada do tipo. Não existe uma lei, né, que fala, não, você só vai passar se você tiver 40 euros por dia pra gastar. Mas a gente fez esses 30, 40 euros, 50, sei lá quanto foi, por 20 dias, deu um valor e a gente tinha no nosso extrato. Teve como objetivo esse valor pra poder mostrar esse extrato. Pra falar, olha, a gente tem dinheiro, caso eles perguntassem. Exato. O cartão de crédito internacional que eu trouxe também, se tiver, é muito bom trazer pra, se eles perguntarem, e se você tiver uma emergência? Você vai falar, tem cartão de crédito internacional. Um dinheirinho em espécie, que eu acho importante, assim, pra alguma emergência, mas acho que não precisa ser muito. Mas, repetindo, é um estilo de viagem diferente, o nosso. A gente trouxe pouco dinheiro em espécie porque a gente tem um cartão internacional, que a gente vai falar daqui a pouco. E também passagem de volta. Sim, a passagem de volta a gente veio com ela comprada mesmo. E tinha a opção que outras pessoas usam de alugar uma passagem de volta, que eu não sei muito bem como funciona, mas você paga, sei lá, um valor de $10 e aí você tem essa passagem, a reserva dessa passagem por 24 horas. É basicamente isso. E aí o seguro viagem, que é na Europa, por exemplo, eles pedem um seguro viagem que cubra no mínimo 30 mil euros. Então, caso eles perguntem se você tem o seguro viagem, você tem que ter esse seguro viagem, tem que ter essa cobertura mínima de 30 mil euros. Tipo, nunca perguntaram pra gente, mas se perguntasse a gente tinha, porque a gente fez um seguro viagem de 1 ano numa promoção incrível. E galera, além do... Só cortando rapidinho. Além de ser obrigatório você entrar, é muito importante. Sim. A gente teve uma puta prova de como é importante você ter o seguro viagem. Não, graças a Deus, não foi com a gente. Sim. Mas, com certeza, a gente vai contar essa história mais pra frente. E é uma história bizarra. Mano, é coisa de filme. Ou seja, façam o seguro viagem. Pelo amor de Deus. Sim. E como ela tava dizendo, a gente tava monitorando os preços, né, das passagens e do seguro viagem desde o começo, né, de que a gente decidiu viajar. E quando chegou novembro, a gente ficou super ansiosa, porque tinha Black Friday. Sim. E a gente... Não, é agora! É a gente agora. vai pegar uma passagem por R$1.000. Exato. E não foi assim. Mas a gente foi feliz no seguro viagem, porque a gente conseguiu um seguro com 50% de desconto da Allianz, em parceria com a Mondial, que saiu 1.800 pra cada uma. Sim. Tipo, foi uma
Nossa. Foi um achado, porque todas as pesquisas que a gente tinha feito de passagem, de seguro, eram valores, assim, pra um ano, né? É um valor absurdo. Se você for viajar, sei lá, por 10 dias, é super tranquilo, mas, cara, um seguro pra um ano, eu fazia várias cotações e tinha coisa que saía por 11 mil reais. Eu ficava, não, pelo amor de Deus. Eu suava frio, eu falava, não, pelo amor de Deus. E aí, a gente achou isso aí, que foi um E presente. é importante ler o contrato também, porque já vi história de acontecer alguma coisa e o seguro não cobrir. Então é sempre importante ler, porque é um contrato, né? Então. Tipo, eu vou dar um exemplo muito besta, mas sei lá, se você já tem o dedinho quebrado, e aí você, sei lá, faz alguma coisa que descola o que tava colando, e às vezes o seguro pode não cobrir isso porque é uma Doença coisa pré-existente. Exato. Então, é um exemplo bem bosta, mas É basicamente faz isso, sentido, né? Bom, e as passagens a gente não deu muita sorte, mas porque não caíram muito de preço. A gente pagou em torno de 2.400 e pouco, né? Cada uma. Por aí. Foi ida e volta, né? E um detalhe muito lindo. Que somos caloteiras. A gente deu entrada de... Que a gente já tava guardando dinheiro. Então a gente deu uma entrada de 1.250 e poucos, 1.260 por aí. E parcelamos o resto, né? No cartão da minha mãe, porque eu já tinha usado 2 cartões de crédito meu pra comprar O seguro. seguro. E aí o meu cartão já não aguentava mais, coitado. Aí eu falei, mãe, você me empresta seu cartão, a gente vai pagar a entrada e depois parcela o resto. E ela, tudo bem, filha. Usa o meu cartão. E aí, a gente muito caloteira, simplesmente... Esqueceu de pagar as parcelas. Exato. A gente pagou a entrada. Parece ridículo, parece, tipo, muita coincidência, né? Vocês esqueceram. Mas a gente esqueceu mesmo. Sim. Eu não tinha nem ideia, pra mim tava tudo pago. Exato. E, tipo assim, eu só descobri que a gente não tava pagando numa conversa despretensiosa com a minha mãe. Sim, aleatoriamente. No mês de vir já, que ela citou que... porque eu também tô pagando as passagens, não sei o quê, e eu... Que passagem? Quê? Como assim? Caloteiríssimas. Mas a minha sorte é que minha mãe é um anjo na minha vida e acabou me dando as passagens. Obrigada, mãe. Obrigada, sogra. Mais ou menos, né? Porque tecnicamente eu te devo agora. Depois dessa cara de pau, né? Enfim, em janeiro... Em janeiro a gente foi... Bom, depois de todo esse gasto, a gente voltou a juntar dinheiro. E em janeiro a gente juntou nosso salário mais uns restantes dos outros meses. E depois de muitas idas a Decathlon, né? Muitos testes. Muita mochila cheia de coisas da loja pra testar o quanto cabe, o peso que fica, e tudo. A gente andava pela loja com mochila e tirava foto. A gente pesquisou bastante o que levar, né? Porque tem umas coisas bem X, assim, úteis pra trazer. E a gente pesquisou bastante. A Daniele foi até no bairro da Luz, que lá também tem tem bastante loja, assim, de mochilão, de camping, essas coisas. Mas os preços, sei lá, não me agradaram e as coisas que eram mais baratinhas, assim, não parecia ser de um material muito bom. Então, aí a gente acabou optando pela Decathlon, né? E no final, a gente saiu de lá 1.500 conto, mais pobre cada uma. Porque a mochila é cara, galera. A mochila é muito cara. Nossa, é uma dor no coração. A minha mochila foi... Quanto foi? Foi o mesmo preço nossas. 700 e... Foi 700. 700. Porque a gente tinha visto uma de 800 primeiro. Que era de 80 litros. 70, sei lá. Era maior e... Era pra uns trekking fudido, assim, quando você anda dias escalando montanha. E a gente acabou optando por uma versão menor e mais barata. Não tão mais barata, mas mais barata, né? Sem conto fez muita diferença. Exato. E é a mochila que tá aí com a gente até hoje. E eu não tenho o que reclamar dela. É maravilhosa. E... Enfim, aí a gente saiu de lá. 1.500 conto cada uma mais pobre. E também nesse mês a gente pagou a taxa anual da Worldpackers, que foi 150 pra cada uma também. A Worldpackers, pra quem não sabe, é aquela plataforma que eu falei
da troca de trabalho, né? Eles chamam esse tipo de situação de work exchange, que você troca os seus trabalhos. A Worldpackers é uma plataforma BR e foi um dos motivos que a gente escolheu ela, porque tem um suportezinho e tal, então a gente gastou R$ 150 cada uma para economizar com hospedagem e alimentação. Exato. Então, se você parar para pensar, pô, que são R$ 150 comparado ao que você gastaria com hospedagem e alimentação na sua viagem. E em troca por umas horinhas e, assim, umas experiências muito loucas e muito boas, sabe? Tipo, eu não sei se alguém leu meu texto da Áustria, mas foi muito massa. A gente ficou lá um mês e pouco e, meu, foi uma experiência muito louca e muito boa. E A gente também conheceu um monte de gente legal. Sim, fora que a gente melhorou muito o nosso... Muito, assim. Mas a gente melhorou bem o nosso inglês. Sim. E foi lá que a gente teve a experiência que nos mostrou o quanto é importante o seguro viagem. Aí a gente começou a juntar de novo dinheiro Sim. pra finalmente fazer as conversões pra euro. É. Foi, né, durante várias pesquisas da Daniele de como trazer Vocês dinheiro. viram que sou eu que pesquisei, né, gente? Essa pessoa aqui, viu? Tá óbvio, na minha né? cola. Óbvio, né? Se toca. A gente achou o N26. Um banco alemão, europeu, que... velho, sei nem o que dizer. Hoje é o meu querido. A É o melhor melhor coisa banco. da nossa viagem Nossa. é esse cartão. É maravilhoso. Esse N26, como a Fernanda falou, é um banco digital alemão. E, cara, você consegue abrir uma conta em débito na Europa. Tipo, e sem precisar comprovar endereço, o que é mais importante. Porém, é preciso indicar o endereço na Europa para receber o cartão. Mas você não precisa, pelo menos até onde eu sei, não sei aqui. Quando você está ouvindo isso, pode ser que amanhã as regras mudem. Mas você não precisa de comprovante de endereço. Então a gente abriu essa conta e foi a melhor coisa que aconteceu. Sim. E aí, nesse mesmo tempo, a gente descobriu a TransferWise, que é uma plataforma, um site de câmbio. E eles cobram taxas menores, vamos dizer, eles não cobram as taxas de turismo, de conversão. Eles cobram a taxa comercial. E isso, ajuda pacas. Pô, é uma economia do caramba. E eles têm a parceria com o N26 e do TransferWise você consegue mandar direto pro banco. Então, depois que a gente pegava o dinheiro, pagava o boleto do TransferWise e ele mandava o dinheiro lá, não tinha mais como gastar. Era uma ajuda e tanto pra gente não gastar dinheiro. Sim. E guardar cada vez mais. E, tipo, a gente recebeu... Eu indiquei o endereço da minha mãe na Holanda, né? E aí chegou, tipo, o cartão em uma semana. E aí ela enviou pra gente no Brasil, que nem precisava, mas acho que a gente tava com fogo na bunda de poder tocar no cartão, um cartão diferente. E chegou assim, sei lá, em um mês pra gente. Foi super rápido também. E então a gente pegava o dinheiro, pagava o boleto da TransferWise, a TransferWise mandava pra nossa conta na Europa. Fim. Não tinha mais o que mexer. A gente pagou mais ou menos entre 4,60 e 4,70 no euro, né? Naquela época. Naquela época sim. Hoje a gente viu que tá mais barato, né? Hoje, dia 5 de dezembro de 2018, tá 4,38, acho, né? Enfim, quanto dinheiro a gente trouxe? Cada uma trouxe 1.000 euros. 1.000 e pouquinho, né? Foram 800 na conta, 200 na mão. Acho que foi muito até, na mão. Poderia ter sido menos. Poderia ter sido menos. Mas, enfim. E assim, foi esse valor que a gente trouxe na cabeça deles pra 20 dias. Mas na nossa cabeça... Pra ano. Exatamente. Depende, é o que a gente já falou. Depende muito do estilo de viagem que você vai fazer. O nosso estilo de viagem é o mais econômico possível. E isso que a gente ainda gastou bastante com passagem. Sim. E agora a gente pensa em tentar economizar com isso também. Mas, gente, as coisas aqui são baratas. Real, assim. E se você ainda usar essas plataformas, tem oportunidades nas plataformas que
te dão as 3 refeições do dia. Então, Sim. se você não vai gastar com hospedagem e comida, que é o mais caro, com o que você vai gastar? Tipo, e se você claramente não quer ficar turistando, pagar pra fazer alguma coisa. Então, Sim. você consegue guardar essa grana por um puta tempo. E se você ainda viaja mais routes possível, você não gasta com absolutamente nada, cara. Sim. Você usando essa plataforma, você não gasta com nada. Ó, a gente tá em vários grupos do Facebook, de mochilão e tal. E tem gente que traz, tipo, 30, 40, 50 euros por dia. E a gente conhece pessoas que fazem a viagem com 8 euros por dia, 5 euros por dia. A gente já viu até com 1 euro por dia. Exato. Então, é assim... É simples. Depende do estilo de viagem que você quer ter. E é muito assim... O quanto você tá disposto a... A viver sem luxo? Exato, basicamente isso, assim. Tem que vir aberto mesmo, com a cabeça aberta, o coração aberto, o espírito aberto pra viver experiências... Desde os perrengues... Sim. Até, sei lá, as experiências que você vai levar pra vida, cara. Enfim, ao todo a gente gastou 11 mil cada uma. Quando a gente fez as contas, ficou bem chocada. Toda vez que você fala, eu fico muito chocada. Eu fico, 11 mil não, né? Deve ter sido 11 mil pras duas. Não, pra cada uma. Porra, é muita grana. Sim, é muita grana. Mas a gente teve uma puta ajuda. Sim, uma puta ajuda, porra. Então, tipo, muito 11 mil com uma privilegiadas. ajudinha da sua mãe. Não, privilégio total. E eu sei que esses valores assustam bastante, mas a gente foi aos pouquinhos. Vocês viram, a gente juntou dinheiro várias vezes. Sim. Tipo, pagou uma coisa, daí, ufa, respirando. Aí junta mais dinheiro. Paga outra, ufa. Aí respirando. E aí deu certo, sabe? Tipo, era uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer e aconteceu. Cá estamos no Reino Unido. E é uma coisa assim, de você estar preparado pra perder mesmo. E alguns luxos. Principalmente, e assim, todos os momentos. No pré, no durante. Sim, eu acho que a sua guerra constante é contra a sua cabeça, cara. Você tem que se vencer consumismo. todos os dias. Exato. É meio filosófico mesmo, mas não tem outra explicação. É você se enfrentar todos os dias e... se perguntar o que quer, né? Sim, você ter objetivo, você se questionar, caramba, será que vale a pena gastar esse dinheiro aqui ou sei lá, pagar uma passagem pra Europa? A gente se deu muita força no começo e até hoje. Porque sempre bate, às vezes, uma tristezinha ou outra. Tipo, uma frustração, às vezes, de... Que a gente abriu mão de muita coisa. No pré, principalmente. Nossa, a gente ficava com muita vontade de comer as coisas, de sair com os nossos amigos, de ir pra festa. E a gente era base de VIP. Sim. Era VIP, rolê em casa. Obrigado, Nick. Que deu uma força. Sabe? Não foi fácil, é difícil, realmente. Não é uma coisa que... É um trabalho psicológico Se muito você forte, tem uma vida real como a nossa, de ter que pagar a conta e ter um salário que não é lá aquelas coisas... eu queria falar, eu acho... sei lá, muita gente não gosta de falar de salário, essas coisas, mas na época eu tava recebendo... Eu tinha carteira assinada, então eu tava recebendo, sei lá, por volta de R$900. Então, tipo, foi treta. Foi muito difícil, mas essa era a minha média de salário quando a gente resolveu fazer a viagem. Então, tipo assim, não é impossível. A gente teve privilégio, como a gente já falou, mas talvez se você se organizar por mais tempo, a gente fez uma viagem e se organizou em 8 meses. Talvez se você se organizar em um ano, um ano e meio... Tipo, não é impossível. Mesmo que você ganhe pouquíssimo, não é impossível. É controle, é lutar todo dia pra vencer o consumismo, pra se vencer, pra se manter bem psicologicamente, pra continuar
transformando esse sonho em uma coisa real. Nossa, que lindo isso. Que lindo. Bem profundo. E essa era uma... como eu falei, a gente dava muita força antes. E depois que a gente chegou aqui, a gente... Cada lugar que a gente passou era um olhar, assim, de... encantadas mesmo com as coisas. E, tipo, valeu a pena, sabe? Tudo. Tipo, até eu nunca vou me esquecer de algumas coisas que eu vivi em Amsterdã, por exemplo. Que, cara, cada ruinha, cada coisinha tem uma história. Nossa, é incrível. E, tipo assim, tudo aqui é muita história, muita vibe, muita coisa que você consegue sentir. Cara, é animal. Vale a pena. A gente até perguntou no Instagram, né? Alguma dúvida ou outra. E me falaram sobre valores, assim, dos lugares. Tipo, eu acho que assim, pra escolher os lugares, eu acho que primeiro você tem que escolher o lugar que você quer conhecer, os lugares que você mais quer conhecer, e aí começar a pesquisar sobre esse país. O máximo que você puder. Mas um geral, assim, da Europa os preços das comidas são baratas se você não ficar comendo em restaurante. Cara, você paga num pacote de macarrão, não paga nem um euro. Sabe? Então, são... É um dinheiro que vai durar. Tipo, Porque com quantas refeições você não faz com um macarrãozinho, tipo... Exato. Então, assim, pesquisar bastante sobre o lugar, mas é o que eu falei, no geral é bem barato. E os costumes também de cada lugar... Eu acho assim. Você não vai passar fome. Que tem muita gente preocupada com isso. Mas você não vai passar fome. Isso é certeza. Você não vai morrer, não vai sofrer com... Ai, nossa, estou 4 horas sem comer. Tipo, fome você não passa porque é impossível, cara. As coisas são muito baratas. E se você pesquisar também na internet, você acha muito conteúdo sobre como comer de graça. Tem gente que é... Ninja. Sim, 500% roots. Tipo, vai fazer umas paradas que pra conseguir comida que você fica... Nossa, eu acho que eu nunca faria isso. Mas tem gente que faz e rola. Então, morrer de fome você não vai, não importa a situação. Então, assim, essa coisa dessa preocupação de se manter... É o que a gente falou o podcast inteiro. É o estilo de viagem, sabe? É simples. Agora, guarde seu dinheiro e vá viajar. Você quer falar mais alguma coisa? Acho que no geral é isso. Acho que a gente conseguiu falar tudo. Claro que se entrar 100% a fundo em alguma coisa vai levar horas, dias pra conversar. Mas se você tiver alguma dúvida, fala com a gente. Chama lá no @10pras8 no Insta. Vamos trocar uma ideia. Ou nos nossos perfis pessoais. Mas vamos conversar. Esclarecer algumas coisas. Quem sabe também não é um assunto pro próximo episódio do podcast. Sim. E é isso. Quer falar alguma coisa? Tem considerações finais? Não. Não? Então é isso, galera. Muito obrigada por se você ouviu até agora. Até agora deu 53 minutos. Bastante tempo pra conversar. E valeu. É isso. Tchau. Beijo.